Em mais um movimento dramático no teatro de guerra do Oriente Médio, que promete escalar as tensões na região, as Forças de Defesa de Israel, IDF, deram início a uma nova fase de conflito, realizando ataques contra outros atores desse teatro entre os dias 29 e 30 de setembro e dando o passo mais ousado atravessando a fronteira e realizando incursões com suas tropas contra alvos localizados no sul do Líbano. A operação, oficialmente descrita como terrestre direcionada e delimitada, foi lançada em 30 de setembro, mirando diretamente os combatentes do Hezbollah e sua infraestrutura nas aldeias ao longo da conturbada fronteira entre o norte de Israel e o sul do Líbano. As IDF justificam o movimento no tabuleiro do conflito como uma resposta à ameaça imediata e real que as instalações do Hezbollah representam para as comunidades israelenses no norte do país. Este avanço indica uma nova escalada na já péssima relação entre Israel e o grupo militante libanês, e a retórica sugere um perigo iminente à segurança de civis, tanto libaneses quanto israelenses, em uma área que já testemunhou conflitos devastadores no passado. Com o Tio Sam sendo comunicado e com o aval formal das autoridades políticas e militares israelenses para os próximos passos da operação, a perspectiva de um confronto mais amplo se torna uma realidade que muitos temiam nesse teatro do Oriente Médio. O objetivo declarado por Israel é restabelecer a segurança na região ao ponto de permitir o retorno dos residentes do norte às suas casas. Mas o custo humano e a reação internacional a essa investida permanecem questões espinhosas difíceis de especular nesse primeiro momento. A situação no sul do Líbano permanece envolta em incerteza, com informações contraditórias sobre a extensão da operação israelense. Embora não esteja claro se as forças de defesa de Israel entraram em grande número no território libanês e qual foi o tamanho da força israelense utilizada para esse primeiro contato, visto que há fortes relatos ocidentais indicando uma série de incursões menores na última semana. Ao mesmo tempo, fontes afiliadas ao Hezbollah, como o Al-Mayadin, confirmam que unidades israelenses estão concentradas ao longo da fronteira, um posicionamento que já atraiu resposta do Hezbollah, com ataques transfronteiriços reivindicados contra forças israelenses em áreas como Shtula e bosques, próximos a Kfar Kila e a Dacia. Em meio a essa tensão crescente, houve também relatos brevemente publicados e depois excluídos sobre tanques israelenses entrando na cidade de Hamish, ampliando ainda mais as dúvidas sobre o real avanço das operações terrestres e o tamanho da força utilizada. Lembrando que essas dúvidas pairam até o final desta edição, nas primeiras horas de 1º de outubro. As forças de defesa de Israel afirmaram que suas forças terrestres estão atuando em coordenação com a Força Aérea e unidades de artilharia para atacar alvos militares nesta nova fase da campanha. No dia 30 de setembro, fontes libanesas e a mídia árabe relataram que as IDF conduziram intensos bombardeios de artilharia e disparos de iluminação sobre várias cidades na fronteira libanesa. Além disso, há informações de que as IDF solicitaram a evacuação dos residentes libaneses dessas áreas fronteiriças
enquanto o exército libanês, em uma medida defensiva, evacuou seus postos de observação e se realocou para quartéis em aldeias próximas à retaguarda na fronteira. Lembrando que, no teatro de guerra, o exército libanês não é um dos atores perseguidos por Israel, que tem como alvo no tabuleiro militantes do Hezbollah. Autoridades americanas afirmaram que o objetivo da operação terrestre limitada de Israel é desmantelar a infraestrutura do Hezbollah próxima à fronteira, que representa uma ameaça ao norte de Israel. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, confirmou que Israel notificou os Estados Unidos sobre essas operações terrestres limitadas, focadas nas instalações do Hezbollah na região fronteiriça, onde o termo limitado parece se aplicar exclusivamente a essas ações específicas e não necessariamente à potencial totalidade de uma campanha terrestre mais ampla, eventualmente planejada pelos israelenses. A Força Aérea de Israel intensificou sua campanha aérea contra o Hezbollah em 30 de setembro, preparando o terreno para eventual ofensiva terrestre contra postos avançados do Hezbollah no sul do Líbano. As IDF atingiram dezenas de alvos, incluindo sistemas de defesa aérea do Hezbollah e um armazém de lançadores de mísseis perto do Aeroporto Internacional de Beirute. A operação também focou na neutralização de comandantes-chave, eliminando o líder das forças de foguetes de médio alcance do Hezbollah e o comandante da unidade de mísseis de precisão no sul do Líbano, juntamente com outros oficiais. Simultaneamente, drones israelenses foram vistos em ação perto de Damasco, na Síria, sugerindo ataques para impedir o Hezbollah de receber armamentos de seus tentáculos do Oriente Médio. A Força Aérea de Israel também atacou membros de milícias palestinas no sul do Líbano, culminando na neutralização de um comandante do Hamas, Fatah Abu al-Amin, e 2 membros da Frente Popular para a Libertação da Palestina. O Hamas e a Frente Popular reconheceram as baixas. O Hezbollah, por sua vez, permite que grupos palestinos realizem ataques a partir de áreas sob seu controle no Líbano, aumentando ainda mais a complexidade do cenário de guerra. O vice-secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, reafirmou em 30 de setembro a resiliência organizacional do grupo e sua capacidade de resistir a um ataque israelense, mesmo após uma possível operação terrestre. Qassem destacou que, apesar da severa degradação da liderança do Hezbollah nas últimas semanas, com a neutralização de Nasrallah e outros líderes estratégicos, o grupo está estruturado para continuar suas operações ofensivas contra Israel. Segundo Qassem, os vice-comandantes estão prontos para assumir o comando das unidades do Hezbollah, garantindo continuidade nas ações do grupo libanês. Qassem também afirmou que as forças de resistência do Hezbollah estão preparadas para enfrentar uma invasão terrestre israelense e não cederão suas posições. É importante salientar que os comentários de Qassem visam tranquilizar as bases sobre a capacidade de comando do Hezbollah, enquanto o grupo se prepara para eleger um novo secretário-geral o mais rápido possível. Embora o Hezbollah provavelmente promova rapidamente novos comandantes para ocupar posições vacantes, a perda de líderes de longa data com toda certeza causará uma interrupção restritamente temporária no comando e controle da organização.
Em 30 de setembro, o Hezbollah continuou seus ataques contra alvos civis e militares israelenses. A rádio do Exército de Israel informou que um drone, possivelmente lançado pelo Hezbollah, foi enviado em direção ao campo de gás de Karish, no leste do Mar Mediterrâneo, mas foi interceptado pela Marinha da IDF antes de alcançar o destino. O Hezbollah ainda não reivindicou a responsabilidade pelo ataque. Além disso, o grupo disparou pelo menos 10 foguetes em direção à área de Haifa, seguindo um padrão repetido dos últimos dias, com alguns sendo interceptados pela defesa israelense e outros caindo em áreas abertas. Além de atacar na Síria em 30 de setembro, um dia antes, a Força Aérea de Israel realizou ataques aéreos contra alvos Houthis em Al-Hudaidah e Ras Issa, no Iêmen, em 29 de setembro, com o objetivo de retaliar ações recentes dos Houthis e restabelecer a dissuasão sobre o grupo. Esses ataques são uma resposta direta ao lançamento de um míssil balístico pelos Houthis contra o aeroporto internacional Ben Gurion, ocorrido em 28 de setembro. As forças de defesa de Israel destacaram que os alvos incluíam infraestrutura utilizada para importar petróleo e contrabandear armas iranianas para o Iêmen, sublinhando a cooperação entre os Houthis e milícias iraquianas apoiadas pelo Irã. Essa colaboração inclui o envio de especialistas em drones pelos Houthis para treinar milícias no Iraque, evidenciando um vínculo crescente entre esses grupos que têm interesses alinhados contra Israel. Esses ataques refletem a postura israelense de não tolerar ameaças vindas da região do Mar Vermelho e do Iêmen, região onde os Houthis demonstram crescente capacidade e disposição para estender sua influência militar. Os próximos capítulos irão modelar o teatro de guerra, enquanto Israel segue na luta pela sua paz. As grandes questões nesse momento são: qual será o preço dessa segurança no teatro do Oriente Médio? E por quanto tempo as chamas da guerra podem ser contidas antes que escapem ao controle desses atores? Qual será a postura do Irã em um teatro de guerra aberta entre Israel e Hezbollah? Oportunidade, gostaríamos de enviar uma mensagem aos aliados do Boletim de Guerra. Como agentes da informação, estamos profundamente comprometidos em transmitir os fatos, sempre nos apegando à imparcialidade da notícia. Amamos o que fazemos e queremos evoluir nessa jornada. Entretanto, sabemos que parte do nosso trabalho envolve dar luz a imagens que poucos canais desejam mostrar. Um dos preços que pagamos por essa honestidade e trazer imagens sensíveis sobre os conflitos é termos o alcance dos nossos vídeos reduzidos, o que, consequentemente, diminui nossa receita financeira. Então, se você aprecia o nosso conteúdo e sente no coração que pode fortalecer o nosso trabalho, convidamos você a fazer parte do clube de membros aqui no YouTube para ajudar o Boletim de Guerra com um valor simbólico. Dessa forma, você demonstra para o YouTube que apoia o nosso trabalho e nos fortalece financeiramente para continuarmos comprometidos com a cobertura dos conflitos mundiais. E sendo bem sinceros, não há tantos benefícios em ser um dos nossos membros. Ainda estamos desenvolvendo nossa estrutura. Mas, a princípio, nossos membros têm acesso antecipado aos conteúdos e ao nosso arquivo de guerra. E é basicamente isso. É sobre você sentir que pode nos apoiar financeiramente para continuarmos nosso trabalho. Caso contrário, seu engajamento já é mais do que suficiente. Então deixe uma curtida, fortaleça com um comentário, compartilhe nossos vídeos, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, que dessa forma vocês ajudam imensamente o Boletim de Guerra a ser um canal gigante no futuro. Vida longa a todos nós.
אויב נוסף. הוכחתם כי חטיבה 7 יודעת להתאים עצמה לכל משימה ולהיות מוכנה לכל פקודה. היכולת המקצועית שלנו, הרעות והדבקות במשימה שהתעצמו בשנה של לחימה בלתי פוסקת, הפכו אותנו לאגרוף ברזל שיכה בכל אויב. גדודי החטיבה, אני יודע שתייצגו את ערכי החטיבה בכל יחידות האוגדה בהם אתם מובילים. אתם הטובים ביותר. פקדו לפניהם, הראו לאויב תיפגש את חטיבת המחץ. חטיבה 7 כאן קודקוד. נמשיך את מורשת טרומפלדור ולוחמי תל חי. נשמיד את תשתיות חיזבאללה ונהרוג אותו בכל מקום בו יסתתר. נחזיר את השקט והביטחון ליישובי הגליל למען עתיד טוב יותר לכל עם ישראל. עם ישראל סומך עלינו. אני סומך עלינו. התקפה בהצלחה. סוף. ضاربين هاي الشقة ضاربينها، بس مش الجسر، بس الصوت كان كتير قوي.